O governador, inclusive, está viajando bastante para Brasília, exatamente para tentar incluir o estado de Sergipe na questão da reforma da Previdência. A Jéssica Cruz está exatamente com ele agora, com o governador. Jéssica, com você. Isso, viu? Oi, Diego, mais uma vez, bom dia. Exatamente. Na semana passada, na quarta-feira, o governador Belivaldo Chagas, assim como outros governadores do Nordeste, participou dessa reunião com o presidente da Câmara e o presidente do Senado Federal. A gente vai conversar aqui com o governador Belivaldo Chagas, ele que já participou de uma entrevista aqui na Rádio Nova Brasil, falou sobre a situação financeira do Estado, mas a reforma da Previdência ela é fundamental para o governo estadual também. Bom dia, governador. Bom dia. Ela é fundamental para o Brasil, ela é fundamental para os estados. A gente está buscando de novo, a possibilidade de ver o Estado, ou melhor, os estados reincluídos, digamos assim, no relatório que vai tratar da votação da reforma da Previdência. Temos conversado com os presidentes do Senado, da Câmara, com o próprio Paulo Guedes, ministro da Economia, mostrando que não adianta você fazer uma reforma da Previdência para o governo federal e esquecendo os estados. Estados juntos temos um déficit previdenciário da ordem de 80 bilhões de reais por mês. Portanto, se não ajudar a resolver o problema nos estados, a crise da economia vai ficar agravada também e do mesmo jeito. Inclusive aqui para o estado de Sergipe, a previsão é de um déficit anual para este ano, por exemplo, de 1 bilhão e 200 milhões. Isso é muito, né? Exatamente. Veja, um estado que precisa tirar 100 milhões de reais todos os meses para cobrir esse déficit da Previdência. É um estado, portanto, que perdeu praticamente 100% da sua capacidade de investimento. Eu não tenho recurso financeiro hoje para aplicar 20 milhões de reais na reconstrução de uma rodovia. Nós sabemos da situação em que se encontra, por exemplo, a rodovia que liga Aquidauã a Graco Cardoso, Serra do Machado a Moita Bonita, Serra do Machado a Ribeirópolis, Pinhão, Simão Dias e por aí vai. Precisaríamos hoje recuperar 400 quilômetros de estrada, de rodovias. Para isso, precisaríamos de 400 milhões de reais. Não temos um centavo sequer para investimento. Agora, existe essa reforma que está tramitando lá em Brasília, mas qual é a proposta do governo? É que os estados façam uma reforma independente? Isso é possível para os estados? Sim, se a gente não for contemplado, automaticamente a gente vai buscar fazer a nossa reforma previdenciária. Vamos fazer uma revisão da nossa legislação, garantindo os direitos adquiridos, mas procurando algum meio de diminuir esse impacto previdenciário que tem prejudicado ao estado de Sergipe. Agora, nessa reunião, além desse assunto que foi discutido, tem outros incentivos do governo federal que poderiam chegar para facilitar a vida dos governadores? Isso foi discutido lá também, juntamente com os outros governadores, o presidente da Câmara, o presidente do Senado? Sim, e estamos encontrando, para ser sincero, muito boa vontade por parte das duas casas. A gente está tratando da questão relacionada a recursos financeiros, do bônus de assinatura do pré-sal, da cessão onerosa, buscando o meio de ver voltada logo a lei de securitização, que vai fazer com que a gente renegocie as dívidas, os compromissos que o Estado tem a receber e que não recebe. E veja, o que nós estamos tratando de recursos para o Fundo Social, enfim, algumas medidas, se concretizadas todas essas medidas, nós teríamos um acréscimo financeiro, uma receita extraordinária só para o estado de Sergipe até o final do ano de algo em torno de 600 milhões de reais. Isso facilitaria a nossa vida. Por que eu digo isso? Porque a grande preocupação nossa hoje é também com o 13º. Eu dizia há pouco que a gente perdeu a capacidade de investimento. Eu não tenho hoje um centavo garantido, um centavo guardado para fazer face ao pagamento do 13º. Então, se a gente tiver essa receita extraordinária de aproximadamente 600 milhões de reais, com isso a gente vai pagar o 13º, vai diminuir o nosso déficit estrutural, que é grande, além do previdenciário, e ver se sobra algum recurso para investir também no estado de Sergipe. Governador, no início do ano, o senhor sinalizou que o estado de Sergipe poderia entrar em uma calamidade financeira. E aí o governo tentou criar estratégias para que isso não acontecesse, mas no mês de maio eu tenho um dado aqui que diz que as despesas do estado tiveram uma queda de 136 milhões de reais. O que o governo vai fazer agora? Bom, nós já estamos fazendo, veja, o fluxo de caixa que nós projetamos para o primeiro quadrimestre,
de 2019, e fizemos isso em dezembro do ano passado, nos deixou preocupados. Daí termos pensado na possibilidade de decretar estado de calamidade. Mas procuramos fazer o nosso dever de casa, aumentar um pouco a arrecadação, diminuir despesas, segurar, né, esse controle, acompanhar, repito, esse fluxo de caixa, e com isso fez com que a gente deixasse de decretar o estado de calamidade. Eu confesso que pensei em um determinado momento que não conseguiríamos sequer pagar a folha de pagamento do jeito que nós estamos, a folha dos servidores, do jeito que nós estamos pagando hoje, mas pelo menos a gente vem mantendo nesse patamar, pagando 70% do servidor até o dia 30, o restante entre os dias 10 e 12 do mês. Então, é fazer o dever de casa, é economizar, é procurar arrecadar mais. Em que pese, infelizmente, termos tido a queda que tivemos na arrecadação total do Estado, quando você compara junho com maio desse ano. Foi uma queda de 136 milhões de reais. Mas isso acontece todos os meses relacionados a esse período. O que teria provocado essa queda? Olha, é sazonal. É depois da questão do imposto de renda, quando você paga o pessoal, enfim, todos os meses de junho, julho, agosto, setembro, há uma queda. E a gente já trabalha com essa perspectiva. Por isso é que o susto não foi maior. Mas, considerando-se que a gente vê números do governo federal mostrando que, em que pesa essa crise, houve um crescimento da arrecadação, não justifica a gente ter essa queda na nossa arrecadação se o governo federal arrecadou mais. Por conta disso, nós já estamos ingressando com uma ação no Supremo Tribunal Federal para que a União esclareça de vez por tudo quanto efetivamente está arrecadando e quanto está repassando para estados e municípios. Nós fizemos uma conta que mostra que nós estamos no prejuízo. O senhor falou sobre pagamento de servidor, a preocupação com os servidores estaduais, e aí, na entrevista à Nova Brasil, o senhor falou sobre o pedido de demissão voluntária dos servidores da DESO. Isso é possível? Já está previsto? Eles já solicitaram, né? É um PDV que nós vamos apresentar e, para tanto, a DESO vai buscar uma linha de crédito para que a gente possa startar esse PDV. Cerca de 100 servidores da DESO deverão retornar para casa, porque já completaram mais de 70 anos. São servidores aposentados e que têm contrato com a DESO, e que a gente entendeu que, num patamar aí de aproximadamente 30 milhões de reais, seria o suficiente para indenizá-los, mandando-os, portanto, para casa. E, em 2 anos, a própria DESO poderia pagar este financiamento. A partir daí, claro, você diminui a folha e sobram recursos para que a DESO possa investir na área de esgotamento sanitário, na área de saneamento, diminuir a sua perda que tem, que é grande, enfim, ter uma melhor prestação de serviço para a sociedade. Quando a gente fala sobre incentivos para melhorar as finanças do Estado, a gente pensa logo em turismo. Como é que anda o turismo aqui no estado de Sergipe? Esse foi um mês positivo. Sim, poderia ter sido melhor. Temos problemas, não apenas em Sergipe, mas nos mais diversos estados, por conta dessa crise da economia. Aqui se agravou também por conta da questão relacionada ao fim de voos que tínhamos aqui da Avianca. E há também a necessidade de profissionalizar mais ainda a área do turismo no estado, estreitar mais a relação entre o governo e o trade turístico. Eu acho que um pouco mais de profissionalismo melhora. Infelizmente, nós tivemos nos últimos anos uma sequência muito grande de troca de secretários. Nós tivemos 6 ou 7 secretários nos últimos 10 anos. E aí você faz com que você não tenha uma continuidade na política de turismo com o Estado. Mas nós vamos focar na questão relacionada ao turismo a partir de agora, tomando algumas medidas que serão anunciadas a partir do mês de agosto. Hibernação da Insetur? Sim, possivelmente. Eu acho que o ideal é que a gente hiberne, é o termo da moda agora, na Insetur, e que tenhamos uma superintendência voltada para a área operacional dentro da própria Secretaria de Turismo. Governador, muito obrigada por essa entrevista. Diego, é com você. Obrigado, Jéssica Cruz, pelas informações ao vivo, junto com o governador Belivaldo Chagas, trazendo as ações do governo para tentar reverter e também atualizando como é que está a situação do estado de Sergipe. Agora, deixa eu voltar aqui para o BG Esporte, porque o Raimundo Macedo ele fez uma pergunta